Noite a todos, queridos participantes aqui do nosso Insta. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa série Nutrindo a Consciência, com a live muito especial, né? Vamos falar de aromaterapia e emoções. E vamos chamar aqui a nossa convidada, que já deve estar aqui nos aguardando. Então, vamos lá, nós temos hoje o Nino, que já está aqui chegando, e vocês sejam todos muito bem-vindos. Ela já está entrando aí. Olá, querida, boa noite. Noite, Cris. Vocês estão Tudo conseguindo bem? me ouvir? Sim, sim. Te ouço bem, te ouço bem. E você me ouve bem? Perfeito, perfeito. E me veem Ótimo, bem também, estou me achando escura, mas acho que agora eu acertei. que bom, que bom. Então, o pessoal já está entrando aí, já está dando olá, né? Boa noite. Vamos acolhendo aí nossos queridos participantes para esse papo gostoso, para esse papo cheiroso, né? Que é falar de aromaterapia. E nós vamos conversar um pouquinho aí com Lucília, né? Antes de fazermos umas perguntas, de provocarmos os debates, nós vamos apresentá-la, né? Ela que tem aí vários caminhos profissionais, como eu também, né? Antes disso, vou estar me apresentando aqui. A gente vem fazendo, eu sou Ana Cristina Mendes, a gente vem fazendo nesses meses de outubro, novembro, uma série de lives intitulada Nutrindo a Consciência. E a cada quinta-feira a gente traz um convidado. Temos falado de poesia, temos falado de alimentação, temos falado de habilidades emocionais, todos esses temas relacionados à consciência, à busca do autoconhecimento, nesse período, né, nesse cenário tão desafiador que é esse período dessa pandemia que nós estamos atravessando. E, e aí, nesse mês de novembro, a gente está abrindo a nossa série com um tema muito bacana, um tema que eu sou apaixonada, que é a aromaterapia, em especial conectada com as emoções, tão importante nesse momento, né, Lucila? Já já a gente vai falar sobre isso. Então, agora eu quero falar um pouco, né, sobre a nossa convidada, Lucília Aquino, ela que é bióloga, é licenciada em biologia, né, ela é nutricionista, foi nossa aluna lá na UNEB, com muito prazer, e adentrou o caminho das terapias, né? Ela é uma terapeuta também e que incorporou aí nas suas práticas profissionais a aromaterapia. Então, eu sei que ela é uma apaixonada pela aromaterapia, abraçou essa área com muito amor, com muito carinho, e ela vai falar, né, para vocês um pouco como é que ela adentrou esse caminho, né? Como é que ela se sentiu chamada para trabalhar com aromaterapia e como é que isso tá, né, na vida dela hoje, como é que tem sido isso. E daqui a pouquinho a gente vai aí fazendo algumas perguntas para responder também ao nosso público as dúvidas, né, sobre os óleos essenciais, a aromaterapia e o seu papel nas emoções. Então, Lucília, conta para a gente um pouco como é que você adentrou esse caminho da aromaterapia, que hoje é uma prática complementar, né, integrativa, que tem ajudado muitas pessoas. Né? Eu particularmente amo usar, né, óleos essenciais, faço isso com muito cuidado, né, que é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Então, fala como você chegou, como é que você está nesse caminho e o que é que você tem para nos dizer sobre isso hoje, querida. A palavra é sua. Obrigada. Boa noite a todos novamente, né? Então, falar um pouco, né, de aromaterapia é um pouco falar da minha história, né? Assim, como Cris já apresentou, eu sou nutricionista, né? Eu me formei em 2009 e aí, nesse meio, né, em 2009, eu pretendia sempre buscar na área de biologia, porque eu sempre fui uma apaixonada pelas plantas, né, pela questão da biologia dos vegetais. Sem saber, né, nada de aromaterapia. Nunca imaginei estar trabalhando com aromaterapia e entender de óleos essenciais. Então, o que aconteceu? No meio desse campo, fazendo biologia, eu recebi um chamado, né, que eu tinha que trabalhar mais com a questão das terapias energéticas,
Então, a primeira coisa que eu fui buscar foi o reiki. Só que aí, nesse curso, no site do curso que eu estava, né, no caso, procurando, ele estava defasado. E aí eu fui atrás desse curso, aí falaram assim, não, esse curso de reiki não está sendo ofertado, mas está sendo ofertado um curso aqui de aromaterapia. Não Uhum. sabia, né? Terapia. O que era uma terapia? Um cheirinho gostoso, o que é isso, né? Aí eu fiquei assim, vamos fazer. Isso em 2013. Aí eu cheguei, a professora muito maravilhosa, até uma Ensuela, né, na época que ela ministrou esse curso, grande mestra aí da aromaterapia, começou a abordar os óleos essenciais, né? Desde a primeira fala dela, eu fiquei completamente assim, estarrecida na aula, assim, fiquei, o que é isso? Aí depois você vai passando as fichas dos óleos essenciais, aí eu falei, gente, isso aqui é muito lindo, é um mundo de informações. E aí, de lá para cá, eu não consegui desgrudar mais, né, da aromaterapia. A partir desse momento, de 2013, né, aí eu comecei a fazer diversos cursos na área, porque a aromaterapia, a gente vai ver lá na frente, né, se a gente puder conversar um pouquinho, ela abre um leque de possibilidades, né? A gente tem a aromaterapia clínica, no caso, para se utilizar para determinados, né, algumas patologias específicas, a gente tem a aromaterapia emocional, né, ou psicoaromaterapia, né, que é ligada, ao que a gente vai falar um pouquinho aqui mais, abordar mais aqui, a parte energética e tudo, então, tudo está dentro, porque o óleo essencial ele é completo por si só. Então, eu fiquei apaixonada. Então, cada coisa levando né, a um caminho. Fui fazer o Sistema dos 13, fui fazer a aromatologia com Fabian Laszlo. Então, foi um universo de coisas. E de lá para cá, só aparecendo, né? No caso, aí me convidaram para fazer palestras em universidades, e também ofereço cursos também, ministro cursos também, mas sempre com aquela questão, um eterno aprendiz. Quanto a gente estuda, né, Cris? A gente sabe que a gente não sabe tanto assim, e que a gente precisa realmente se aprofundar e cada vez mais. Mas é uma coisa gostosa. Eu digo assim, Uhum. quem gosta de estudar, é muito gostoso, é fascinante entrar nesse mundo. É um caminho sem volta, mas é um caminho bom. Uhum. É Então, verdade, Lucília. Eu corroboro assim com todas as suas palavras, porque eu nem de longe imaginava também me tornar uma terapeuta e adentrar esse caminho, né? Eu digo que eu estou iniciando, estou engateando, né? Você já tem bem mais estrada aí e realmente é encantador. É encantador porque você vê a natureza atuando através de um frasquinho, né, de óleo essencial, você vê a natureza atuando de forma muito profunda, né, nos nossos sistemas emocionais, no nosso corpo físico, né, nos nossos vários corpos. E isso é muito interessante porque não é nada, digamos assim, feito de forma aleatória, não é um cheirinho só, como você falou no início. É uma ciência, né? É um trabalho baseado em evidências científicas, tem muitas publicações, artigos, livros, cursos de alta qualidade. Então, não se forma um aromaterapeuta da noite para o dia, né? Você mesmo tem uma estrada aí, vem estudando, vem trabalhando. E hoje em dia a gente percebe, vê muito recorrentemente as pessoas compram óleo essencial assim para botar um cheirinho, para ficar cheiroso e tal, e não é bem assim. E um dos grandes dúvidas do público, que eu tenho certeza, né, que as pessoas gostam de saber, muito é essa diferença entre o que é uma essência e óleo essencial, porque a gente ouve muitos clientes dizer, você tem uma essência de lavanda? Eu falei, não, essência de lavanda eu não tenho, eu tenho óleo essencial. Então, fala um pouco para a gente sobre essa diferença e o efeito terapêutico, né? Onde é que entra a terapêutica nisso? gente, isso é uma dúvida muito assim ampla, né? A gente vai corriqueiramente conversando. As pessoas que não têm muito assim o conhecimento, né? Até porque passei assim transitoriamente pela área, mas assim é uma dúvida muito assim clássica. Uma essência, ela imita o que a planta, né, no caso, deve
A gente tem um óleo essencial, que ele tem um compostos, é um conjunto, a gente fala assim que é um conjunto de princípios ativos. Diversas funções químicas, seja com função de álcoois, né, alguns dos princípios ativos, cetonas, óxidos, entre outros. Mas a essência limita, às vezes, ela não dá essa riqueza que tem o óleo essencial. Ou seja, dentro de um vidrinho desse aqui, a gente tem, que aqui no caso é laranja doce, né, a gente tem diversos compostos aqui. Limoneno em principal quantidade, né, entre outros compostos. Só que aí a essência, ela não consegue imitar todos esses compostos. É muito difícil, né? Por isso que também trabalha muito com a questão de isolar um princípio ativo, que aí vai ficar na questão, no caso, como se fosse droga, né? O efeito é esse. Mas, assim, falando, né? Além disso, se você fala da síntese, né, de sintetizar, ele é derivado de alguma substância, né, no caso que seja um derivado de petróleo, ou alguma outra substância que às vezes é muito desconhecida, que nem existe no reino vegetal. Então, o que acontece? O efeito que essa substância, como se a gente estivesse aqui, a gente tem uma substância, né, no caso, um dos compostos, que ele entra, a gente respira, inala, certo? Então, ele vai para o bulbo olfatório, vai se ligar à questão, né, dos nervos, dos neurônios, mandar sinais, né? E aí esses sinais aí esses sinais elétricos se transformam em sinais químicos, né? Através da liberação de neurotransmissores que vão comandar todo o processo que a gente, né, já vai conhecer. Então, só que a gente precisa de um casamento entre essas substâncias e os receptores. E aí, o que é que as essências fazem? As essências, elas imitam, mas elas não são perfeitas em si como óleo essencial. Então, como elas imitam, elas podem enganar os seus receptores temporariamente, causando uma função imediata, que é chamada uma função aromacológica, com C. Não é uma função de aromaterapia. A aromaterapia, ele tem aqueles compostos. Tem compostos que, dentro do próprio óleo essencial, transformam, no caso, eu tenho um composto que ele pode ser um pouco prejudicial, mas tem logo outro que substitui, que substitui não, que, no caso, compensa, faz um mecanismo de compensação e evita que tenha um dano maior. No caso, uma essência, ela imita, ela tem um composto isolado, né? Aí você não tem aquela perfeição de um acoplamento com o receptor. Então, você vai ter muito uma resposta bem imediata. E essa resposta imediata não é uma resposta terapêutica, como a gente fala. Os óleos essenciais, como o Cris já falou, ele traz uma inteligência por causa dessa complexidade desses compostos micros que tem dentro dele. Então, o que é que acontece? Ele faz uma resposta como se fosse, que a gente pode dizer, de treinar o nosso organismo a produzir determinados tipos ou de neurotransmissores e, consequentemente, hormônios, né? Então, eles treinam a gente, ensinam o caminho. E as essências, elas vão ali pontualmente trazer aquele efeito, sem ensinar o caminho. Se você tira aquela essência, você não produz mais aquilo. Mas o óleo essencial, quando você trabalha terapeuticamente, falando, porque você está utilizando o óleo essencial, ele treina o seu organismo a produzir aquilo que ele está em falta, né? Ou então diminuir aquilo que ele está em excesso. É basicamente nessa perspectiva. Eu espero que tenha. Sim, sim, bastante detalhada a sua explicação, é fantástica. E sem contar, Lucília, né, com essa ideia que eu trouxe no início de que o óleo essencial, ele é a combinação perfeita dos elementos da natureza naquele frasco ali, né? A planta, que seja uma laranja, uma lavanda, seja um cedro, né, um cipreste, um olíbano, enfim, seja que parte do vegetal, que parte da planta, né, que vai estar dando origem àquele óleo, tem ali um pedaço da natureza representado na sua proporção ideal para fazer um efeito terapêutico. E acho que é importante também falar, né, que isso vai ocorrer em função muito do processo de extração que é utilizado, né? Se você quiser falar um pouco sobre isso. Alguém comentou aqui, né, que tem essa preocupação, Tônia, né? Tem uma preocupação em relação à forma e à técnica de extração, porque isso vai fazer toda a diferença na qualidade do óleo essencial, né?
na pureza dos seus componentes, né, na proporcionalidade, no balanço, enfim. Se você quiser comentar um pouco sobre isso, né, embora para a gente não desviar do nosso tema da live, eu estou aqui com algumas perguntinhas para fazer, mas se você quiser comentar um pouco sobre isso, se sentir à vontade, fique à vontade. Sim, até porque não foge completamente, né? É assim, essa Não, não temática. foge. Não foge de forma alguma, está tudo ligado, né? Mas para a gente não adentrar tantos aspectos e deixar o tempo pouco para, né, o tema central, nada foge, está tudo interligado. Vamos lá. Então, na natureza, os vegetais, né? No caso, os óleos são extraídos de plantas aromáticas. Quando as plantas, né, são o quê? Que têm substâncias que são voláteis. No caso, que se desprendem ao ar e a gente consegue captar pelo nosso olfato, certo? Mas a gente tem diversos métodos de extração. O principal é o método de destilação a vapor, por arrasto de vapor. É como se fosse assim, por arrasto de vapor, também tem a hidrodestilação também. A hidrodestilação a gente pode imaginar como se a gente estivesse fazendo chá, né? A gente bota as folhas dentro da água, tal. Só que aí a gente vai ter um ambiente todo fechado, tal. E aí vai ter um processo, né, como é que eu posso dizer? Um processo de condensação, tal. E que no final, né, o vapor entrando em contato com essas folhas, né, vai romper algumas bolsas, né, né, são chamados tricomas, outros são canais, entre outros, que vão libertar essa substância em forma de gás, depois vai se liquefazer e aí vai passar por um recipiente, né, no caso, tudo em um ambiente controlado, né, industrial. E aí, o que é que vai acontecer? Uma parte, que é o óleo, ele vai ficar, quando ele se condensa, ele, né, se transforma em óleo, uma parte sobrenadante, e uma parte por baixo, que é uma parte mais líquida, que é hidrossolúvel, no caso, porque o óleo é sobrenadante porque ele é mais leve do que a água, né, então ele fica naquela parte, naquela superfície, e a água embaixo. E essa água a gente depois pode até, assim, acho que não vai dar certo de falar aqui agora, né, mas é o hidrolato, que é uma outra história, né, que aí também se aproveita muito o hidrolato na aromaterapia, tá? Mas a gente está falando e focando dos óleos essenciais. Então, pronto, basicamente o óleo essencial é isso. E ali tem o composto. Só que aí depende, se você for fazer uma destilação dos cítricos, que é a laranja, a bergamota, você passa por um processo de expressão. Você faz, é como que é mais na indústria, né, da extração dos óleos, de óleos cítricos, no caso, faz o sumo e aí depois você consegue passar por um processo de centrifugação e separa, né, o sumo do óleo. Mas existe também algumas partes, vou tentar falar bem rapidinho, que você também modifica, como o Felipe falou. Algumas partes da planta você vai ter um processo diferenciado. Por exemplo, quando você vai falar das flores, eu estou falando de uma laranja amarga, por exemplo, né? Você vai tirar, ou laranja doce, tanto faz, você vai extrair, né, o óleo essencial. Das flores, você não vai utilizar esse método de extração, você vai utilizar a hidrodestilação. Se você for também fazer a utilização, né, no caso a extração dos óleos essenciais da folha, você vai também fazer hidrodestilação. E é incrível como a composição dos óleos essenciais é diferente pelo método de extração diferenciado e pela parte da planta. Por exemplo, o neroli, ele tem que é chamado neroli, da flor da planta, né? Quando você tira, extrai o óleo essencial da flor da laranjeira, você tem um neroli de laranja. E o neroli de laranja, ele tem uma ação mais calmante, mais sedativa. E quando você extrai a folha, que aí você chama petit-grain de laranja, e aí você tem esse óleo essencial, que é o do petit-grain de laranja, e aí você tem uma capacidade mais estimulante. E outra coisa para fechar somente, esse é um exemplo, tá? Quando você fala da questão... A conexão Eu travou um pouquinho. Vamos lá. uma mensagem aqui agora. Então, muito rapidamente falando, quando você faz essa extração pela prensagem das cascas, tem algumas substâncias ali que elas são, se você utilizar na pele e depois se expor ao sol, é chamado de fototóxicos, como são as furanocumarinas, que tem nas cascas dos cítricos, que não vai estar presente quando você faz a hidrodestilação, ou hidrodestilação ou por arrasto de vapor.
porque o calor, ele desnatura essas substâncias, que são as furanocomarinas. Então, você não vai ter essa fototoxicidade, que é a vermelhidão, quando você se expõe ao sol. No caso do Petitgram e no caso do Neroli. Então, isso aí Uhum, também vai, são cuidados para a gente ter. Então, não vou utilizar o óleo essencial de laranja para passar na pele. Aí você tem outros tipos de extração, que é, no caso, uma extração LFC, né, que vai tirar essas furanocomarinas. É um óleo um pouco mais caro, mas aí na indústria, se eles conseguem remover essa cumarina, no caso de bergamota, e aí você diminui completamente esse risco, né? Na verdade, ameniza bastante uhum, esse risco. Tá, uhum. foto, acho que falei demais. Não, tá ótimo. Eu tô pegando o gancho da sua fala só para fazer o comentário aqui que a Tônia Duarte trouxe. Ela chama atenção, né, diante de toda a sua explicação, ela traz uma contribuição, né, que é importantíssima, dizendo assim que o grande problema são os químicos nocivos utilizados para a extração, contaminando o óleo extraído, né? Então, por isso que é importante a gente saber, né, a procedência, né, ter um laudo, né? Tem as referências mesmo, né, da qualidade dos óleos, porque o que vai fazer a grande diferença, né, na qualidade desse óleo, um dos fatores é esse processo de extração, esse cuidado, né, no processo de extração. E, assim, com certeza uma live só não dá conta, né, Lucília, de tanta coisa, tantos Seria, detalhes. Porque... Hã? seria uma live só falando de distração, né? Pois é, nessa matéria aí você está, além, né, porque além de ser aromaterapeuta, né, bióloga, também, né, profunda conhecedora aí das plantas, mas eu quero chamar a atenção aqui, né, para as pessoas que estão assistindo, que vale a pena, né, a gente estar estudando, estar se aproximando desse recurso terapêutico, que é bastante poderoso, né, na nossa saúde, diante de tanta intoxicação medicamentosa que a gente está vendo, né? As pessoas se entupindo de remédio e de droga, enfim. Mas esse é um ponto à parte, né? Mais para o finalzinho da live, né? Que não é agora, ainda temos um tempo legal aqui para dialogar. Lucília vai falar um pouco de um curso que ela vai dar, né? Agora em breve, e também vai falar um pouco da questão, né, da disponibilidade de atendimento. Ela atende como aromaterapeuta, eu também, né, eventualmente por falta de tempo, mas também tenho atendido algumas pessoas nesse período de pandemia. Mas, assim, é bem delicado, né, essa questão do auto, né, da autoprescrição. É importante, né, você ter a orientação de um profissional e daí para o final você vai falar um pouco sobre isso. Aí, Lucília, eu tenho aqui algumas perguntas, né, dentro dessa chamada do tema. A gente está vivendo um cenário, né, pandêmico que tem aumentado enormemente as estatísticas de transtornos de ansiedade, né, depressão, desequilíbrios emocionais em função de todo esse confinamento, de toda essa mudança no panorama das nossas vidas, né? Então, assim, como é que os aromas, né, dos óleos essenciais podem colaborar, podem atuar, podem ajudar nesse processo de reequilibrar, de trazer, né, uma regulação, uma homeostase ao organismo que está em desequilíbrio emocional por esses transtornos, né, e outros estados emocionais em desequilíbrio. O que você pode nos dizer, né, sobre esses efeitos terapêuticos dos óleos essenciais para este momento que a gente está vivendo? Então, esse momento que nós estamos vivendo, né? Nós aí, quando a gente fala, as emoções estão à flor da pele, né? E assim, é bom a gente definir o que é emoção, né? No caso, quando a gente fala um pouquinho sobre o que vem do latim essa palavra, né? Que significa, no caso, a gente significa energia, e movere, né? Que significa movimento. Então, é você movimentar essa energia de uma questão que vem externamente. E o que acontece? Quando a gente deixa de movimentar, ou seja, quando a gente deixa de libertar, no caso, algumas emoções,
a gente acaba tendo prejuízos, tanto, né, com transtornos como esses que a própria Cris falou, como também a questões físicas, que aí entra na questão da psicossomática, que a gente não vai falar aqui, mas é que a gente já sabe os efeitos e são comprovados, né, cientificamente comprovados. Então, como é que os olhos podem ajudar? Foi aquilo, mas acho que eu falei um pouco, dei uma pincelada, né, mas assim, no caso, a gente tem uma questão muito legal do óleo essencial, por ele ser volátil, e o olfato é um dos sentidos que está ligado completamente com o nosso sistema, o cérebro, através, né, do bulbo olfatório e tal, e está bem ligado. Então, a melhor via de utilização dos óleos essenciais, sem sombra de dúvidas, é a inalação. Cerca de Uhum. 50% dos compostos dos óleos essenciais são encontrados na corrente sanguínea depois, certo? Então, mais do que até pela via da pele, que chega a ser em torno de 10%, ou menos, ou mais, dependendo de forma que você vai utilizar, qual é o óleo carreador que você vai utilizar, desculpa, não só óleo, mas que base carreadora você vai utilizar. Então, por ele ter como é que eu posso dizer, essa facilidade de penetrar no nosso olfato, então ele faz aquela questão de inibir ou de citar alguns, né, neurotransmissores, né, no caso da produção de neurotransmissores, que aí vai, certo, mandar sinais. E aí, uma das coisas que eu acho tão interessante é que a gente tem duas rotas principais quando a gente faz a olfação do óleo essencial, quando a gente inala o óleo essencial, que é uma parte que a gente respira, cai na corrente sanguínea né, descer pelos alvéolos pulmonares e fazer a troca do ar com o sangue. Então, consequentemente, ele vai passando por difusão passiva. Né, no caso, os componentes do óleo essencial, que ele não vai na íntegra, né? E uma parte vai para esse sistema límbico que eu falei, que é o sistema das emoções. Nele aí você vai ter a parte do tálamo, que vai também corresponder também à questão da regulação de alguns hormônios. A gente sabe que os hormônios também estão muito relacionados também com a questão emocional. Ele pode também fazer uma relação, uma ativação na amígdala, que aí no caso a amígdala cerebral, né, que se faz das unidades, né, cerebrais, as unidades que estão no sistema límbico, e que eu posso dizer que a amígdala é a sede das emoções, né? É onde você sente, né, aquela sensação dos medos, dos perigos. Então, isso pode ativar, amenizando, né? Ou, né, no caso, deixando você um pouco mais alerta. Isso depende muito do óleo essencial que você vai utilizar. Por exemplo, você tem também alguns óleos essenciais, no caso, que vão ativar essas cascatas, né, de informações, de sinalizações, que vão também levar para o hipocampo. E aí você vai melhorar a cognição, né, seja alguns óleos essenciais, até mesmo como eu posso dizer, o óleo essencial de alecrim, que é rico em cineol, que ele é expectorante. Então, ele também vai trazer essa oxigenação também a nível cerebral, permitindo o que é o aprendizado. Existem até estudos que falam sobre alguns óleos essenciais que são utilizados, né, algum estudo, uma monografia, se eu não me engano, que fala sobre a utilização dos óleos essenciais do óleo essencial de alecrim em sala de aula, para melhorar a questão do aprendizado. Da concentração do corpo, né? Melhorar a cognição, muito interessante. E os óleos clássicos que a gente sabe, né, e alguns aí vão ativar neurotransmissores, receptores GABAérgicos, entre outros, que vão atuar na inibição daquela, né, excitação toda, no caso, como a lavanda, que é rica em linalol, principalmente é um álcool, né, chamado linalol, né, que ele tem um potencial sedativo, e mais uma vez eu ia chegando nessa questão da questão da sinergia. Dentro desse frasquinho, como eu falei, vocês têm uma quantidade de princípios ativos ali dentro. E aí você tem um acetato de linalila. Eu sempre me confundo na hora de falar essa palavra, né? Mas eu acho que eu falei certo. Então, essa combinação deles dois torna o óleo essencial de lavanda mais ainda sedativo. Então, ele vai lá, talvez ele vai nos receptores, inibe determinados, né, pontos excitatórios e vai trazer essa calma, serenidade. E aí eu tenho que chamar a atenção de que não é uma coisa
é só apertar um botãozinho e chegou lá e fez o efeito. Não tem essa prática. Por quê? Eu vou dizer assim, Cris, e todos aí, existem muitos mistérios entre o nariz e o cérebro e a gente não pode. Por quê? É o que a gente conhece. Eu dei esse exemplo da lavanda porque é clássico. Todo mundo acha, é um aroma, né, perfeito para poder relaxar, né, tal. Porque eu estou muito ansioso nesse período, tal, eu vou relaxar. Mas existem pessoas que, como eu, sou suspeita para falar, se eu utilizar o óleo essencial de lavanda, eu não consigo nem dormir à noite. Então, existem muitos ainda. Uhum. Eu abordo também algumas questões no curso, falando sobre a teoria vibracional, de acoplamento dessas substâncias em alguns receptores, a teoria mesmo de que, pelo fato da inteligência também dos óleos essenciais, saber que você precisa ficar calma, mas nem necessariamente precisa ficar sonolenta, né? Sim, Então, sim. essas questões aí Aham. traz Muito, bastante. Lucília, foi muito pertinente. Eu vou comentar sobre isso já já, quando você acabar aí sua fala, que eu acho que vale a pena enfatizar isso daí que você acabou de falar, né? Pode Porque terminar. assim, a gente não pode cair na banalização. Outro dia eu ouvi isso de uma cliente. Eu achei muito interessante. Não, estão banalizando os óleos essenciais. A gente não está sendo justo com os óleos essenciais. Olha quantos milhares de anos eles foram produzidos, os vegetais foram se esquematizando para poder produzir esses óleos essenciais, né? Para produzir de uma forma que ela produz para ela. A gente só faz o quê? Pegar a natureza inteligente, certo? E a gente é esperto que pega aquilo ali, isso aqui serve para isso aqui serve para aquilo. Mas existem muitos mistérios ainda entre o nariz e o nosso cérebro, que a gente não pode simplesmente achar que lavanda é bom para sono, para insônia, ou para ansiedade, ou isso. Existem muitas coisas. E uma das Com coisas certeza. que a gente precisa saber, somente para concluir, é você gostar daquele óleo essencial, do aroma daquele óleo essencial. Porque Perfeito. você vai dizer que quando a pessoa ela sente uma vontade, um desejo de ter aquele aroma, com certeza o seu corpo está pedindo aquela fragrância, né, no caso que eu posso dizer assim, do óleo essencial. E aquilo ali, automaticamente, a agência da planta, ela vai transformar aquilo ali tudo e equilibrar e modular esse, né, sistema límbico todo aí, controlando nossas emoções. É uma Falei, perfeita alquimia, né, Lu? É uma perfeita alquimia. Tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar selecionar para tentar contemplar as pessoas. Eu até peço desculpa se a gente não responder a todas, né? Porque elas vão passando muito rápido aqui e a gente está dando espaço para a Lucila trazer essa experiência dela. Já tem uma pergunta aqui para você guardar aí, viu, Lucília? Qual é o óleo afrodisíaco que você indica? Depende, né? Depende, mas assim, eu queria comentar a sua fala, onde você traz que a natureza ela trabalha anos, né, anos para gerar os seus produtos, né, nas suas várias partes, nas suas raízes, nas suas folhas, para conter dentro de um frasquinho assim. E aí você traz uma questão que é incrível como a gente observa na prática, né? Quando a gente apresenta os olhos, né, para um cliente, tudo parece que a mão da pessoa vai naquele, né? Vai naquele. Isso aconteceu recentemente com uma colega, ela está até aqui na live, se ela quiser compartilhar a experiência, ela disse, não sei porquê, mas eu peguei esse alecrim aqui, eu quero alecrim, né? Então, isso aconteceu recentemente com uma outra pessoa, que ela disse, nossa, eu já tô, sem abrir o frasco, eu já estou sentindo o cheiro do alecrim aqui, eu quero, sabe? É isso que você falou, né? A inteligência, a sabedoria da planta se conecta com o nosso campo vibracional, e isso a ciência hoje já não é mistério para ninguém, né? Quando a gente fala da teoria dos campos eletromagnéticos, dos campos vibracionais, a medicina vibracional, a terapia vibracional, isso é de ordem da ciência. Então, a gente se conecta com a planta, a gente se conecta com aquele óleo e aquilo, não resta dúvida, será, né, um será um recurso terapêutico importantíssimo para o indivíduo. Então, eu chamo a atenção para o uso da inteligência do coração, né? A intuição. Para além da sabedoria do conhecimento do aromaterapeuta,
há que se respeitar e se dar atenção a esse aspecto da inteligência do coração, da intuição, daquele que vai usar também, né, o recurso, porque trata-se de um campo vibracional da natureza, né? Não é só um frasquinho de óleo, é um campo vibracional, um campo de informações que está conversando com a gente. Então é importante falar sobre isso, né? Então, Lu, você quer. Teve um comentário cá atrás que eu esqueci até de responder. Né? Alguém falou: que pena nossa pergunta não foi respondida, não é, Tânia? Eu acho que foi sobre alguma coisa dos químicos nocivos, né? Aí ele fala assim: os químicos fazem mal. Então, assim, quando a gente fala de química, é importante a gente dizer de que química a gente está falando, porque a vida é química, né? A gente é produto também de uma química. Então, a gente está falando dos químicos nocivos. Sim, esses químicos nocivos certamente fazem mal, né? Não resta dúvida. Agora, a gente está falando de uma química que tem um poder terapêutico. Né? Agora, talvez uma outra live para falar da química nociva, dos compostos extratores, né? Então, a gente não dá conta de responder tudo. Também precisa estudar muito sobre isso. Adoro química, adoro estudar isso. Mas vamos lá, espero que tenha pelo menos contemplado um pouquinho aí a questão. Mas, Lu, responda aí para a Tônia, por favor, essa questão do óleo afrodisíaco, né? Como é que funciona, quais são esses óleos? Eu já estou com alguns aqui, ó, do meu lado, interessantíssimos. Mas vamos lá, fala um pouco. Os olhos, eles não vão fazer milagres, né? Não. Tem gente que pensa, vou pegar e vou usar esse óleo. Mas, assim, o que eu acho interessante é que na natureza, como eu sempre tenho que fazer uma resposta assim bem ampla, né? Os óleos essenciais, eles foram produzidos para também fazer com que, na própria natureza, né? Para as plantas se intercomunicarem umas com as outras e com o ambiente. Então, a gente pegando essa inteligência, essa assinatura, né, de vivência das plantas, olha como é interessante. Muitos dos óleos essenciais, porque as plantas não andam, então elas têm que ter um sistema muito inteligente, que é a produção desses óleos essenciais, que são sinalizadores. E muitos desses óleos essenciais, eles têm a ação tanto de inibir algumas pragas, alguns insetos que vão destruir, né, esses vegetais, e alguns óleos essenciais, muitos óleos essenciais, que fazem essa questão, né, da chamada dos polinizadores para poder perpetuar a espécie. No caso, tem alguns óleos essenciais, e eu posso dizer aqui que teria uma ação muito afrodisíaca, que seria essa ação de chamar, de trazer para a gente, que é, né, melhorar as relações também com as pessoas, entre outros, é o ilang-ilang, que é a cananga odorata, uma anonácea. Ela é uma maravilha. É um óleo essencial muito legal, porque ele é chamado flor das flores. Ele tem o que na natureza, o óleo dele, o perfume dele atravessa assim distâncias imensas para poder trazer os seus polinizadores. As flores não são amareladazinhas, mas elas não são tão chamativas. Então, o que a natureza teve que fazer? Investir num óleo essencial bem chamativo para trazer. E por dia se extrai o óleo essencial e tem essa energia, né, de fazer essa chamada, né? Então, diz muito dessa questão do óleo essencial de ylang-ylang, ser muito bom. O óleo de canela também é muito bom. Outro óleo também que a gente pode também estar utilizando seria a sálvia, também tem uma questão muito boa. E tem outros óleos que tem patchouli, embora eu não goste muito do aroma do patchouli, mas diz que ele tem muito. E uma das coisas que esses óleos, né, com essa questão afrodisíaca, principalmente o ylang-ylang, é desnudar você dos tabus. Os tabus sexo, né, as vergonhas, então desamarra você, então você fica muito mais livre, né, tem uma certa liberdade. Pelo fato de você acabar, eu acredito que pelo fato de você estar acabando, tendo uma liberdade maior com sua sexualidade, né, com o seu se pôr no mundo, você se torne muito mais atraente. É isso, muda a forma energética, e isso acaba atraindo muito. Eu acho que é bem por
Muito interessante, Lu, essa abordagem que você traz, né? Inclusive, complementando um pouco sua fala, é exacerbar também a energia do feminino, né? É exacerbar essa energia do feminino que acaba trazendo esse ar, né, da sedução para atrair aquilo que se deseja. E é interessante isso. É, Bárbara coloca aqui um comentário que eu quero linkar até com esse exemplo, né, do ilang-ilang ou de aromas muito doces de flores. Eu vou fazer até um relato de uma experiência pessoal que casa muito com o que ela coloca aqui. Olha o que ela comenta. É muito bom. O fato de rejeitar determinados aromas também pode ser interpretado como uma resistência a alguma mudança. Olha que Uhum. pergunta bem interessante para, né, uma sessão de aromaterapia, né? É, o aromaterapeuta ele precisa trabalhar com todos esses indicativos, né? Se a pessoa resiste, se a pessoa rejeita, tudo isso é material de investigação pelo terapeuta, né? E aí eu trago como exemplo eu tinha há um tempo atrás uma resistência muito grande a aromas muito doces, né? Então, o jasmim, o olho de rosa, o próprio ylang-ylang, até um tempo atrás, gerânio, eu queria passar longe, porque é muito doce, né? E aí eu disse, meu Deus, e chegava a ser uma coisa assim. E aí eu fui me trabalhando, o que era isso? Era esses olhos estavam me chamando para aprofundar o meu feminino. Talvez estava muito na energia yang, 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 e precisava entrar, né, na leveza, na amorosidade do feminino. Então, eu comecei a me trabalhar, né? Na verdade, os processos de tratamento, tanto para questões físicas quanto emocionais, é na base dos olhos, né? Na maior parte do tempo. Então, é uma caixa de óleo essencial de todo tipo para ir trabalhando essas questões. E nesse contato, Lucília, não é que eu comecei a gostar, menina, do ylang-ylang, o gerânio, né? Em algumas sinergias, fica maravilhoso. Agora, por incrível que pareça, eu comprei há pouco tempo um blend de jasmim e um outro de rosa. Eu não lembro qual dos dois agora, mas um deles, na hora que eu inalei, eu fiquei tonta, eu quase caio, né? Eu tive uma vertigem. Falei, nossa, meu Deus do céu, por que esse óleo fez isso, né? Então, o que Bárbara comenta é muito importante, porque se existe esse efeito, né? A gente precisa, claro, conhecer o que que a química está fazendo com, né, o sistema nervoso, mas o que é que, né, o meu emocional está me dizendo para eu trabalhar através dessa resistência ou desse efeito adverso que veio? Prestar atenção a isso, né, no aqui e agora. O que está acontecendo? Então, eu acho que é importante falar sobre isso também, Lu. Você quer comentar um pouco esse comentário de Bárbara? Né? Assim, Assim como a gente falou da atração pelo óleo, a repulsão também, do significado disso terapeuticamente. assim, o significado, porque assim, o olfato, ele, como eu falei, ele está diretamente ligado à questão do sistema límbico, então ele remete a muitas emoções, talvez possa ser, é um mundo de coisas. Talvez possa ser alguma relação que essa pessoa teve há um tempo atrás, em que ela não se identificou com o aroma, ou que aquele aroma remete a alguma memória, alguma lembrança. Uhum. Tem alguns aromas que a pessoa sente o aroma e fala assim, poxa, por exemplo, cedro. Quando a pessoa inala o óleo essencial de cedro, aí tem pessoas que lembram da casa imediatamente da avó, que tinha aqueles móveis, né, de madeira, cerejeira, aquela coisa, então aquele cheiro que remete. E outras pessoas que, não, quando eu sinto esse cheiro aqui, eu me lembro de alguma coisa, me dá medo. Por quê? Porque algum que não cheira bem remete logo à nossa amígdala, no caso, cerebral, que tem algum perigo, alguma coisa. Então pode ser o quê? A pessoa sente o óleo essencial, se lembra de alguma coisa pegando fogo. Eu não sei, é o meu caso com o patchouli. Eu sinto ele, eu não sei se você tem essa impressão, eu sinto o patchouli como acabou de estampar alguma coisa com fumaça, né? Uhum. Então, eu posso ter tido uma relação, e às vezes pode ser mesmo uma relação inconsciente. Então, você pode conseguir acessar determinadas memórias, mas isso tem que ter muito cuidado também.
Com né? certeza. A pessoa não está preparada para acessar aquela memória. Então, por que nós não vamos trabalhar com um óleo essencial primeiro, fazendo um trabalho com aquele óleo essencial que mais agrada a pessoa? E, de repente, como você mesmo falou, Cris, o seu olfato muda constantemente. Aquele aroma que você não gostava, você começa a passar a gostar. Entendeu? Você vai Exatamente. para a sua mente. Então você acaba, você descortinou aquela pendência, tratou aquilo ali, passa para um outro patamar. É que nem nível de jogo de videogame, né? Você vai passando de Uhum. nível e vai conseguindo tratar. Então é Aham. basicamente, eu gosto muito de fazer o trabalho da pessoa escolher dentro de um leque de óleos essenciais que a gente tem que observar a interação, se a pessoa estiver tomando alguma medicação, a interação medicamentosa, Isso, isso. e observar se a pessoa, no caso, pode ter algum efeito colateral, por exemplo, óleos essenciais, como o óleo essencial de alecrim, ele contém 1,8 cineol, que é o eucaliptol, ele é um óxido, então, algumas pessoas podem ter ataques de asma, quem é asmático e utilizar, né? No caso, também tem a cânfora, no caso, o alecrim, né? Quimiotipo, que tem outros tipos, né? De quimiotipos, né? De química, de composição química do óleo essencial. O maior presente é a cânfora, que aí pode elevar a pressão, né? Que é uma Pressão acetona. arterial. Isso, isso. O hortelã-pimenta também, né? Precisa ter esses cuidados aí em relação à questão, né, da pressão arterial, enfim. É, Mas é isso aí. Aí eu acho que eu falei muito, somente para fechar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque trabalhar para poder acessar algumas coisas na mente da pessoa e depois a gente não tem um suporte é muito perigoso. Então eu prefiro trabalhar sempre na linha segura, sempre tentando driblar essa questão e tentar contornar essas questões que a pessoa se identifica com o óleo essencial e depois a gente vai trabalhando as outras questões que aí a pessoa não gosta daquele óleo e passa acabando a gostar. e uma coisa importante, né, a partir dessa sua fala, é assim, é de que o uso de óleo essencial, como você fala, né, requer realmente um acompanhamento, uma observação. Então, não é simplesmente você, né, comprar um óleo, usar o óleo, estou me sentindo bem. Sim, mas os desdobramentos disso. Por isso que é importante ter uma anamnese, né? Conhecer a história de vida da pessoa, o que é que está trazendo ela à busca por esse tratamento, conversar na medida do possível, ter um feedback sobre isso, né? O que é que está acontecendo, o que é que está sentindo, e porque, como você falou, a gente vai mudando, né? O estado emocional vai afetar também, né, essa produção de neurotransmissores. Então, assim, uma série de nuances que o profissional ou a pessoa que está fazendo o uso de óleo essencial precisa levar em conta, né? Precisa levar em conta, porque como você ressaltou muito bem, o olfato nos liga diretamente às nossas memórias, né? E pela via inalatória, o efeito é muito rápido, assim, a chegada né, dos voláteis é muito rápido, né? Via direta para o sistema límbico. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Aí eu queria que você comentasse, Lu, aqui tem uma pergunta, né, um comentário de uma amiga de infância que eu não vejo há anos, que é Lívia Lopes, ela é dentista, né, Livinha? Um beijo para você. Nós somos amigas de pequenininha, assim, de 4 aninhos de idade, né? E a gente tem se encontrado aqui nas lives. Então, Lívia fala o seguinte: na odontologia, já se tem usado a aromaterapia para dar sensação de calma, bem-estar e diminuir a ansiedade dos pacientes. Aí ela pergunta qual é a essência, né? Que a gente não indica essência, indica óleo essencial para um ambiente deste com pacientes tão diferentes. Então, se eu entendi, Lu, aqui a pergunta dela talvez seja a de qual óleo, né, que seria, digamos assim, recomendado para o ambiente do consultório. É isso, Livinha, que você quis perguntar? Qual seria o óleo essencial para ser usado, né, na difusão do ambiente do consultório? Porque assim, a gente não tem como individualizar aqui a resposta para cada paciente que entra. Aí precisaria que cada um fizesse uma consulta aromaterapêutica ou, né, uma orientação profissional, mas assim, para o ambiente do consultório, é isso que você quer saber? Eu acredito que sim, né, Lu, a pergunta dela? Eu acho que eu entendi. Depois ela pode dizer aí, né, se foi isso mesmo. Tem um óleo que eu gosto muito, eu sou suspeita para falar,
porque eu sou muito apaixonada, né? Dentre uns. É um óleo que é bem equilibrante. Tem os cítricos, que eles são óleos bem equilibrantes, né? No caso, a laranja doce, eu acho muito interessante, porque ela trabalha mesmo com a alegria, a espontaneidade da pessoa. Mas eu tenho um óleo que eu acho fantástico e que eu gosto muito de abordar, que é o capim-limão. Se alguns Tava esperando você falar. ele vai Você bem, falou ele de casa. Ele é o que é chamado, na fitoterapia, de adaptógeno. Eu digo assim, porque ele é um óleo que, né, ele tem essa questão assim, quando a pessoa chega muito eufórica, ele tende a trazer a gente sempre para o eixo, sempre para a homeostase, como o Cris falou aí, né? Claro que os óleos também trazem essa homeostase, tentam trazer essa homeostase, mas ele é fantástico pelo Uhum. ensinamento. E aí, se a pessoa chega muito para baixo, ele dá um up. Então, eu gosto muito do óleo essencial de capim-limão, né? Se Sim. colocar em difusor, eu acho fantástico. E ele casa muito bem para esses ambientes, né? E ele casa também muito bem para a recepção também de ambientes. Você chegar, já começar a fazer inalação dentro na sala de espera e aí já entrar já tranquilo para poder submeter algum procedimento, né? Eu acho muito interessante. Muito bom. Maravilha, Lu. Eu ia exatamente endossar isso que você falou, né? Que por muito tempo eu atendi ali no Canela, no centro médico, e na recepção já tinha lá, né? O capim-limão, as pessoas entravam, ai, que delícia, já entrava nesse processo aí que você acabou de falar, né? E não é à toa que dentro da aromaterapia ele é conhecido como o óleo da clareza mental, né? É um óleo que dá clareza mental. Então, como você fala, essa característica de ser adaptógeno casa bem, né, com essa função de harmonizar o ambiente e tentar equilibrar tanto aquelas pessoas que entram, né, agitadas e começam, né, a ficar um pouco mais tranquilas, quanto outros comportamentos. Ela coloca aqui, legal, capim-limão anotado. Agora, cuidado com a procedência aí, viu, Livinha? Não é essência e não é qualquer óleo essencial. É importante você ver isso, pesquisar, né? Os óleos, pode pegar a orientação aí da Lucília. Eu também trabalho, né, com os óleos essenciais puros, que faço uso pessoal, né, e também com clientes, enfim. Então, é importante isso daí. Agora, teve mais alguma pergunta aqui, algum comentário, Lu? Eu não. Já foi tanta coisa cá atrás que eu me passei. Mas eu tenho uma pergunta aqui para você que já está tá guardada aqui para não deixar né, de fazer, porque a gente avança no tempo e vai se perdendo na hora, que o assunto é empolgante. Olha só. Quais os óleos? Na verdade, assim, existem óleos aí que podem fazer esse enfrentamento, ajudar nesse enfrentamento do coronavírus, né, que podem nos ajudar nesta questão da proteção, da imunidade, né, em relação à Covid-19. E eu vou segurar essa pergunta, vou segurar a outra, vou fazer uma de cada vez. Eu acho que essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer, né? Eu Olhos tinha que que possam ajudar. se organizar. Então, eu gosto, né? Como eu falo assim, eu acho interessante quando a gente está falando disso, porque aí já seria um efeito mais farmacológico da coisa, né? Mas Uhum. aí, eu não sei se dá para mostrar a vocês aqui, que é esse livro aqui, né, de Shirley Price, que ela fala aromaterapia de funções, como usar os óleos essenciais para equilibrar o corpo e a mente. E aí, nesse meio termo, ela fala sobre a questão dos óleos, no caso, do acometimento por vírus ou fungos. No caso, a gente está falando de coronavírus, a gente está falando, né, de vírus, no caso né, do coronavírus. Então, ela fala muito sobre a questão de a infecção, né, você estar susceptível, ela faz uma comparação com a emoção, né, no caso, o sentimento do ciúme, que o ciúme a gente não quer ter, mas a gente acaba adquirindo e quando vem, pega. Então, é a mesma coisa que ela faz uma comparação entre fungos e vírus. Inclusive, ela fala sobre alguns óleos essenciais
que podem estar atrelados a essa questão. Ela fala sobre manjericão, fala sobre cravo da Índia, fala sobre a lavanda. E o que eu acho interessante, né, que assim, tem a bergamota também, o eucalipto, certo? E uma questão muito legal. Quando ela falou em linhas gerais e falou de alguns compostos químicos, aí eu tenho que falar um pouquinho dos compostos químicos aqui que são ligados a esse tratamento, né, de ou ser imunomodulador, ou de ser antiviral, que é combate, ou viricida, que mata, Uhum. né, no caso. Uhum. Aí, dos compostos são os próprios óxidos, que eu acho interessante falar, os fenóis, os óxidos que seria 1,8 cineol ou eucaliptol, que está muito presente no eucalipto. Eu vou falar Sim. isso só guardando aí, que eu vou falar isso aí, sobre uma coisa que saiu agora quente, quer dizer, não tão quente, mas é legal para a gente ficar em alerta. A gente tem os fenóis que estão muito presentes na canela, né, no cravo, no tomilho, que é o ginol, o cavacrol, entre outros, também tem uma ação muito boa em relação aos vírus. E nós temos também a questão também dos aldeídos, né, que são aqueles, né, cinnamoldehído, coisas que vêm também da canela também. E cetonas, que também tem uma ação mucolítica, principalmente a ação, né, mucolítica em relação a vírus, a infecções virais. O que eu posso dizer, assim, é que recentemente, eu não sei agora quando foi, eu acho que foi logo no início da pandemia, que a professora e doutora Adriana Nunes, ela com o comitê, né, de utilização, né, de produtos naturais, tal, ela elaborou um protocolo de combate, né, com os óleos essenciais, o combate do vírus, do coronavírus. E eu achei interessante que alguns desses óleos casam perfeitamente com o que Shirley Price fala sobre a questão do combate do ciúme, entre outros, e ela faz uma lista, não só o combate do coronavírus, o vírus em si, mas em relação a também as questões da saúde mental e da reação também de serem antigripais, entre outros, né, o do sistema respiratório, perdão. Então, são 3 linhas que ele foca nesse tratado. E aí lá ela fala sobre a utilização dos óleos essenciais por via inalatória, fala sobre algumas dosagens, alguns cuidados desses óleos essenciais. E o que me chama bastante atenção é que 2 óleos essenciais que eu destaquei, que são inúmeros, e um óleo essencial, um único vegetal, ele pode estar tratando várias coisas por causa da complexidade que a gente viu, né, dos compostos. Ele pode estar sendo ansiolítico, ele pode estar sendo expectorante ao mesmo tempo, entre outros. Sim. Então, ela fala principalmente sobre o eucalipto, que tem estudos, ensaios clínicos que falam sobre a questão do 1,8 cineol, porque o eucalipto é o que tem maior quantidade desse princípio, além de outros princípios, outros constituintes, o 1,8 cineol ou eucaliptol está muito presente. Então, ele combatendo, né, no caso, ao coronavírus, no caso, e o louro, né, também eu achei super interessante, porque o louro... Não sabia, louro eu não sabia. Eu fiquei, né, estudando isso aí, assim, porque ele teve uma ação muito no outro, que é SARS-CoV, esse que a gente está é o vírus, mas teve um combate, né, no caso in vitro, com o SARS-CoV, o anterior, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Se aí, por analogia, eles acharam também que deveriam colocar nesse protocolo. Eu achei muito interessante, são muitas plantas, vale a pena olhar. E, assim, desculpa, o louro é muito interessante, porque, além disso, ele tem uma composição vastíssima. Ele tem 1,8 cineol, que é presente no eucalipto, ele tem linalol, que é uma ação que a gente viu lá da lavanda. Ele tem alfa-pineno, que é um terpeno. Ele tem eugenol, que a gente viu que é um fenol, que também tem uma ação também, né? Muito interessante. Então, ele é bem completo. E eu digo que ele é bem completo na sua formação energética, porque ele traz uma sensação de vitória para a pessoa que está utilizando. Isso, o óleo da vitória, né? Nome louro, né? Aqueles atletas olímpicos, né, do Olimpo, antigos aí, do Império Greco-Romano, entre outros, eles eram presenteados com os louros, né, com aquela coroa, quando eles
do louro. Então, por analogia, ele é um óleo rico nos seus compostos químicos, que eu já falei tanta coisa dele aqui, e também ele traz essa pessoa quando ela está meio assim desgastada, que ela já não está tendo assim mais, poxa, eu gastei todo o meu estoque, né, de tentativas. Não, ele ensina você a não, a ser competitivo, ir lá e bradar. Ele é um óleo potente assim mesmo, assim, né? Então, eu acho interessante olhar para quem quiser ver. Esse tratado você pode colocar na internet, no Google, é um tratado de Adriana Nunes, uma professora, doutora, PhD maravilhosa, e que entende muito de química, né, de óleos essenciais. Ela faz esse tratado perfeito, maravilhoso. Legal, Lu. Obrigado pela indicação aí, importante, né? Importantíssimo. Olha só, a Tônia Duarte perguntou aqui, vocês extraem, que eu saiba, né, você não extrai óleo nenhum, né? Então tá respondido aí, Tônia, a gente não extrai, né? A gente usa os nossos óleos adquiridos mesmo, né? E, enfim. E Tânia Buranelli, né, que é nossa colega nutricionista, ela faz uma pergunta muito interessante. Ela tinha feito lá em cima, eu acabei me esquecendo de fazer essa pergunta. Eu acho que vai ser talvez uma das últimas aqui, porque a gente já tá, né, já passamos aí das 21. Se deixar, né, essa live vai até, enfim. Mas a Tânia pergunta o seguinte, ela perguntou sobre como os óleos, né? Como e quais os óleos que poderiam amenizar dores articulares tão mais acentuadas neste tempo de reclusão da pandemia. Então, ela quer saber aí, né, de que maneira os óleos essenciais podem estar atuar amenizando dor osteoarticular, né? Aliviando artrose, dores dessa natureza. Então, É uma questão assim, a gente pode trabalhar com sinergia. O que eu acho interessante é, quando a gente está falando de dor física, tratar ele com uma forma física também. Seria os astros ou então as fórmulas, né, de mistura que levam, por exemplo, o gengibre, que tem um potencial anti-inflamatório maravilhoso, até mesmo alguns desses, no caso, o próprio alecrim, também, que ele ativa a corrente sanguínea, que ele tem o óxido 1,8 cineol, ele acaba melhorando também a, a circulação. Então, faz com que você penetre mais ainda os ativos, né, na pele. E aí a gente também tem a copaíba, muito maravilhosa para dores articulares, maravilhoso. O Intergreen, um óleo essencial fantástico. Eu falo isso porque eu faço uma sinergia com esses aqui, né? E faço, e utilizo muito, e as pessoas têm sentido muita melhora, né? Questão de levantar o braço, bursite, entre outras coisas, de passar e aplicar. Agora, a gente sabe que tem que ter todo um processo, não adianta a gente passar lá, esquecer e passar somente na outra semana. Quando eu faço a indicação da pessoa utilizar, né, passando pelo menos 3 vezes no dia, durante, né, um período de 1 mês ou 2 meses, para poder a gente ver o efeito. Porque nada vai fazer sozinho. Se todo medicamento a gente precisa tomar de 8 em 8 horas, né? No caso, falando de um medicamento, uma droga. Por que o óleo essencial também não seria assim? A gente tem, né, todo um processo de metabolização. Então, esses óleos seriam legais, né? No caso, a copaíba, o intergreen, o alecrim, para poder ativar a circulação e conseguir a penetração. E, no caso, a hortelã-pimenta também é muito interessante, porque ela dá uma anestesiada. Você tem um mentol, né? E aí você dá uma anestesiada naquela região. Então, são olhinhos que podem trabalhar sinergicamente, porque o que um tiver em falta, o outro complementa. E ou potencializa. Então, é isso, a dica. Eu não passo sem hortelã-pimenta. Quando a dor aperta, faz lá as misturinhas, dá aquele alívio, né? Aquele frescor, enfim. Voltando um pouco a essa questão que você falou dos óleos, né? Do coronavírus, em relação ao coronavírus, o eucalipto tem tido uma excelente indicação. Aí eu até experimentei, eu estava experimentando, antes de sair, colocar umas gotinhas na máscara, né? Para inalar antes de sair de casa. O que é que você me diz disso, Lu? Assim, a gente não tem uma comprovação ainda de que realmente funcione, mas eu usaria, porque eu acho que não fazendo com que a máscara fique muito umedecida, porque isso você Sim. pode acabar tendo, aí você
eu acho que dá para poder utilizar. Eu acho que é uma forma muito interessante de utilizar, porque se a gente já sabe que teve esses estudos que combate, por que não, né? No caso, É a gente verdade. E no meu caso, assim, o uso não somente pela ação antiviral, mas principalmente